Você sabe qual é o maior problema dos cursos de inglês online? Eu vou te contar tudo, porém, eu quero começar falando das vantagens do curso de inglês online. A primeira vantagem que me ocorre é que você tem a oportunidade de conhecer o professor antes de fazer sua matrícula. Normalmente, os criadores de métodos de ensino online, eles publicam muitos vídeos na internet e nesses vídeos eles explicam a metodologia, explicam tudo aquilo que eles acreditam e você tem a chance, antes de começar a estudar com esse curso de inglês online, você tem a chance de ver se tudo aquilo que é falado nos canais, nos vídeos, etc., se adequa ao seu modo de ser. Já num curso de inglês tradicional, isso não acontece. Você só vai conhecer o professor no primeiro dia de aula. E, normalmente, é claro, qualquer empresa tem que levar em conta o fator custo. Ou seja, quanto menos ela puder pagar para o professor, melhor. Então, nessa história de poder pagar o menor preço para o professor, geralmente você tem muitos professores iniciantes. Não que eles sejam professores ruins, porém, são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar como que o cérebro funciona para aprender melhor, eles não tiveram a oportunidade de saber, por exemplo, como que um aluno está se sentindo, se a metodologia está funcionando, se o que ele está falando está atingindo o propósito. Ele não consegue fazer isso. Tudo que ele aprendeu, talvez tenha sido um curso de 1 ou 2 dias em que ele aprende a seguir a metodologia do que está no livro. Na verdade, ele já conhece a metodologia porque são aproveitados muitos alunos que concluem, por exemplo, o curso básico. Então, ele sabe como a coisa funciona. Ele só tem acesso agora ao livro do professor, em que tem algumas orientações adicionais. Ou seja, é muito barato treinar esse professor. Agora, no curso de inglês online, como eu já disse, você pega os criadores, são pessoas mais idosas, que já têm uma longa experiência. E, mais importante, nessa experiência toda, eles tiveram condições de ver o que funciona e o que não funciona, e também tiveram a condição de entender um pouquinho da psicologia dos alunos e incentivar esses alunos a não desistirem ao encontrarem a primeira dificuldade. Então, até agora eu só falei das vantagens, né? E eu vou falar um pouquinho de uma vantagem que, ao mesmo tempo, é uma desvantagem. E qual seria isso? Bom, no curso de inglês online, você pode começar a estudar a qualquer momento. Você escolhe o horário em que você vai estudar. Isso é uma vantagem, porque você consegue encaixar dentro do seu dia a dia, que certamente deve ser muito corrido, você consegue encaixar alguns momentos para você estudar. Então, essa é uma vantagem muito legal, mas, ao mesmo tempo, é uma desvantagem. Por quê? Você pode começar a estudar hoje, pode começar a estudar amanhã, depois de amanhã, ou mesmo nunca. Então, aí vem aquela procrastinação. Quer dizer, essa é uma palavrinha complicada que, infelizmente, está dentro da natureza humana. Adiar as coisas, procrastinar, deixar tudo sempre para amanhã. Isso é natural. Não pense que você, por ser um procrastinador, você é uma aberração da humanidade. Não, todos nós temos essa tendência. E por quê? Para pensar. É natural que nós queiramos tranquilidade. A tranquilidade significa que nada muda no seu ambiente. Está tudo tranquilo. Tá? Você está vivendo daquele jeito, você gosta do jeito que está, você tem uma rotininha. Então, aquilo ali para você é maravilhoso. Porém, aprender um idioma estrangeiro ou qualquer outra coisa requer que você saia da sua zona de conforto. Olha, e o idioma é um pouquinho mais complicado, porque você vai entrar num mundo em que provavelmente você não conhece quase nada. Muitas das palavras você não sabe, o som é confuso. A língua inglesa ainda tem esse problema, né, da grafia ser diferente, muito diferente da fonética, né, em muitos casos. Então, são várias condições que te deixam desconfortável. Então, quando você tem essa situação, a nossa tendência é sempre deixar isso um pouquinho mais para frente. Os gurus da produtividade falam assim, não, você tem que atacar a sua tarefa mais difícil, né, logo no comecinho do dia, porque aí você já consegue resolver aquelas prioridades, quer dizer, o mais importante primeiro, porém, o mais importante primeiro é uma coisa, às vezes, difícil, que te deixa desconfortável. É a mesma coisa do inglês. Então, o que acontece no curso de inglês online, e essa é a dificuldade que eu falei que ia te contar, as pessoas acabam pagando, né, fazem todo o investimento,
porém, vão deixando para depois, e nunca se resolvem a começar. E olha a coisa, tem mais uma vantagem do curso de inglês online que nenhuma escola de inglês tradicional oferece, que são 2 tipos de garantia. Pode olhar na internet, eles sempre oferecem, os cursos sérios, tá? Eles sempre oferecem 2 tipos de garantia. Um é uma garantia condicional de 30 dias. Se em 30 dias você achar que aquele método não é para você, ele vai te devolver todo o dinheiro que você pagou, sem fazer nenhuma pergunta, automaticamente. Não tem essa história, vou te deixar no telefone pendurado lá para você desistir. Cara. Não, pode ver, a maioria dos cursos de inglês online sérios oferecem aí. E tem uma segunda garantia, que é a garantia condicional, ou seja, é uma garantia em que você recebe o seu dinheiro de volta, porém, você tem que cumprir determinados requisitos. Que requisitos são esses? Você estudar a metodologia, participar das atividades, assistir às aulas ao vivo, etc. E mesmo assim, você ainda tem a chance de ter uma nova mentoria com o criador do método, etc., para tentar adequar o método à sua realidade. Tá certo? Então, tem várias vantagens que os cursos de inglês tradicionais não têm. Não existe essa história de garantia. Se você for lá, pagou por 6 meses, você assistiu uma aula, não gostou? Babau, perdeu dinheiro, não vai ver esse dinheiro nunca mais, tá certo? Porém, aí vem novamente a questão da procrastinação. Mas como é que nós podemos resolver esse problema, né, de sair da zona de conforto e realmente começar a estudar? Você precisa enganar o seu cérebro, ou seja, você precisa contar uma mentira para você mesmo. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com idiomas, mas que aconteceu comigo, tá? E que funcionou às mil maravilhas. Eu precisava, né, fazer atividade física e eu detesto musculação. Então, você vai para uma academia, fica suado, faz força para caramba, né? É uma coisa assim muito desagradável e você quer chamar isso de sair da zona de conforto? É sim, sair muito da zona de conforto. Então, o que que eu fazia, né, para poder me motivar? Eu sempre voltava do trabalho, já voltava cansado, então eu falava assim na minha cabeça, eu vou na academia, eu só vou colocar roupa e depois eu vou embora para casa. Eu vou tirar minha roupa do trabalho e vou colocar a camiseta e tudo mais e vou, né, voltar para casa. É lógico que uma vez que eu cheguei lá, já estou lá, troquei de roupa, etc., aí você acaba fazendo os exercícios que você tem que fazer. Eu tenho um monte de exemplos nessa linha. Por exemplo, eu sempre quis escrever um livro, né? Mas eu falava, puxa vida, escrever um livro de 300, 400 páginas é muito difícil, você tem que organizar todos os seus pensamentos, etc. Aí novamente, eu contei uma mentira para mim mesmo. Eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma frase por dia. Aí eu tinha esse compromisso, está anotado no meu caderninho. Eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer no dia, depois eu coloco lá um sinalzinho de beleza ou um xizinho falando que eu não cumpri. Então, eu tinha essa missão. Então, todo dia eu escrevia esse pedacinho, mas é claro que eu não escrevia só uma frase, eu escrevia uma página, às vezes mais do que uma página. E o que é mais interessante, depois de isso tudo eu colocava num website, e depois de um ano, me ofereceram a oportunidade de pegar todo aquele conteúdo, fazer uma revisão e publicar um livro. Olha que bacana. E eu escrevi não apenas um livro, já escrevi 3 livros e participei como colaborador em mais 2, escrevendo capítulos de livro. Tá? Então, essa é uma dica muito interessante. Você fala para você mesmo, chama-se a regra dos 2 minutos. Você fala assim, hoje eu vou estudar inglês somente por 2 minutos. É claro que você pode ser que você estude apenas por 2 minutos, mas com o tempo, esse tempo de estudo vai aumentar. E eu tenho uma coisa interessante, essa regrinha, que a partir do momento que você vai lá e estuda todo dia, supostamente os 2 minutos, você vai criar um hábito. E o hábito, quando ele é criado e você deixa de seguir, ele te gera um enorme desconforto. Então, nós somos pessoas de hábito. Se nós desenvolvemos um hábito e não, por exemplo, tipo, escovar dente, se você tem o hábito de escovar dente antes de dormir, você não consegue ir para a cama sem escovar os dentes. Tá? Então, o hábito ele tem esse poder. Você, para se sentir bem, você tem que cumprir aquele determinado ritual. E olha que coisa mais fantástica, você desenvolver um hábito de estudar inglês, né, que é uma coisa que vai te trazer benefícios enormes, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. No aspecto profissional, você abre as portas para empregos melhores, para ganhos melhores, oportunidade de você trabalhar em outros países, oportunidade de você, por exemplo, fazer viagens para outros países para comprar produtos, para fazer avaliações, etc. Enfim, é claro, é uma coisa valiosa, porque muito
pouca gente no Brasil fala inglês fluentemente. Ler, escrever, falar e ouvir sem problema. Estima-se que apenas 3% da população tem esse nível de fluência. Então, se você já viu, né? Se você adquire essa competência, você vai se tornar uma pessoa muito valiosa no mercado e, mais importante, vai ser uma pessoa rara, que é difícil de encontrar, tá certo? Então, essa regrinha vai te ajudar muito. Você não vai comprar um curso de inglês online e vai jogar o dinheiro fora e nunca vai praticar aquilo. Não. Você vai comprar o curso de inglês online, vai explorar todas as possibilidades que oferece, vai interagir de uma forma muito rica, né, com os instrutores, e adequar para a sua forma de ser, e você vai obter os resultados. Porque não tem como não obter o resultado. Se você der um passo hoje, você sair andando, você sempre vai estar progredindo, vai sempre estar chegando a algum destino. Não existe a possibilidade de você estudar todos os dias e não progredir. É claro que ao alcançar a fluência vai depender do seu esforço, né? Quanto mais você conseguir trazer para dentro do seu dia a dia as atividades de aprendizado em inglês, criando um ambiente de imersão, mais rápido você vai alcançar a fluência. E tem mais um problema do curso de inglês tradicional, né? Normalmente, você leva 8 anos para atingir a fluência, né? Supostamente, você tem um diploma de proficiência na língua inglesa. É muito tempo. Tá? Você tem poliglotas que falam 10 idiomas. Se você for levar essa regra em conta, 8 anos para cada idioma, 80 anos, né? Aí a pessoa precisa ter uma certa maturidade, a pessoa já tem que ter 100 anos para aprender 8 idiomas. E não é assim que acontece. Eles aprendem idiomas, em média, em 2 anos. E você também pode fazer isso. Então, não tem essa história de pensar, estou velho para aprender inglês. Se você tem até 65, 70 anos, pensa que com 72 você vai conseguir falar inglês, tá? Adotando as estratégias corretas e tudo mais. Então, era essa a minha mensagem de hoje. É muito importante, né, você pensar nisso, você sair da zona de conforto, é doloroso, mas você tem jeito de vencer essa inércia e colocar em movimento as atividades, os esforços necessários para você se dar bem, tá bom? Então, meu nome é Rubens, se você não me conhece, eu sou o criador do portal Aprendendo Inglês, e se você gostou desse vídeo, coloca aqui o seu joinha, se inscreva no canal para dar uma força para a gente, tá? Isso ajuda muito o canal ser mais visível no YouTube. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.